Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre aulas para Google Classroom. Eu sou Cristiane Campos, colaboradora da loja janainespolidorio.com.br e do blog Professora Janaínes Polidório, e esse é mais um vídeo de Dicas da Cris. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês e mostrar um exemplo de WebQuest Matemática. É um dos modelos de material que nós temos na loja e uma dessas aulas, a WebQuest Primavera Matemática, foi muito bem vendida na última promoção do Dia dos Professores, né? Isso demonstra o interesse de vocês em adquirir e trabalhar o material com os seus alunos, que é um material muito rico. Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre essa aula. Bom, eu já trabalhava as webquests convencionais com os meus alunos nas aulas de informática educacional, quando a escola inteira, de modo geral, né, a maioria dos alunos, começou a apresentar uma defasagem muito significativa nos conteúdos de matemática. Então, como eu observei que os alunos gostavam muito de trabalhar com as webquests, eu as adaptei para que eles trabalhassem nesse mesmo contexto as habilidades matemáticas que eles tinham dificuldade e assim superassem essa defasagem. Então, além do ambiente da sala de aula, os alunos passaram a trabalhar os conteúdos matemáticos também nas aulas de informática educacional. O que a WebQuest Matemática tem de diferente da WebQuest convencional é que, além do aluno percorrer uma jornada pela internet, fazendo uma pesquisa e realizando uma pesquisa e elaborando uma tarefa final em todo o processo da WebQuest, nessa WebQuest Matemática, ele também vai realizar desafios matemáticos colocados em forma de situações-problema. E assim ele vai trabalhar os conteúdos que necessita. Ou seja, as situações-problema solicitadas são tarefas que fazem parte dessa jornada que ele deve percorrer para chegar até a tarefa final. Hoje eu vou mostrar para vocês uma webquest contextualizada, assim como eu procuro contextualizar todas as webquests com um tema ou com uma historinha apresentada aos alunos. Hoje eu vou mostrar a webquest Halloween Matemático. Nós estamos aí nessa época de Halloween, né? Então eu trouxe essa aqui para vocês. Bom, essa webquest, ela é uma webquest para terceiro ano do ensino fundamental. Ela tem a capa, as apresentações mostradas em todas as webquests, a explicação do que é esse tipo de atividade, as partes dela, uma introdução onde eu coloquei um vídeo que apresenta o tema para os alunos, uma introdução que contextualiza o tema com uma história de terror, de aventura, com o Joca e os seus amigos, né, em que eles decidem explorar uma casa abandonada no bairro deles, bem no dia de Halloween, isso acontece. Aqui ainda uma parte da introdução, e depois dessa introdução vem o processo. Para quem nunca trabalhou com a webquest, ela é um material e também uma metodologia de ensino que traz autonomia para o aluno. Então, quando você apresenta esse material para os seus alunos, eles sabem exatamente o que devem fazer, o que deve ser feito, sem a sua intervenção. Ou seja, uma webquest bem elaborada, ela deve proporcionar essa autonomia para o aluno na própria aprendizagem, na construção do próprio conhecimento, em grupo, levá-lo a trabalhar em grupo, né? E assim o aluno vai precisar
o mínimo possível ou não vai precisar nada da intervenção da professora. Isso não significa que o professor não vai acompanhar todo o processo, ele vai acompanhar, mas o aluno tem todas as indicações, todas as informações necessárias na WebQuest para fazer a aula sozinho. Bom, nessa aqui, então, nós temos, em primeiro lugar, resolver as situações problema em dupla. Essa questão da dupla, o professor pode escolher ou deixar os alunos escolherem, formarem as duplas. Aqui em segundo, corrija juntamente com os colegas e a professora. O quê? As situações problema. E em terceiro, realize a tarefa final e socialize com a turma. Então, nós temos algumas situações problema que o professor, elas são chamadas de tarefas, né? Tarefa 1, tarefa 2, a quantidade muda de acordo com o ano a ser trabalhado. E anteriormente, o professor imprime um livrinho, um caderninho, que vem lá no final de cada webquest desse tipo. Para quê? Para o aluno resolver as tarefas, resolver as situações problema aqui. Então, aqui ele vai fazer os cálculos, os desenhos, os esquemas, tudo que for necessário para ele chegar ao final da webquest, né? Então, nesse caso, o professor entrega o livrinho. Como eu costumo trabalhar com o terceiro ano? Eu projetava a webquest no Datashow. E então eu lia juntamente com eles, isso até julho, trabalhando sempre na oficina de informática educacional. Do meio do ano para lá, no segundo semestre do ano, os alunos de terceiro ano já apresentam autonomia para trabalharem com as webquests no próprio computador em dupla, mas até julho eu gostava de trabalhar a leitura coletivamente, a explicação do tema, a exploração dos endereços de internet, né? Ou seja, a pesquisa eu gostava de fazer com eles. Bom, enfim, depois de tudo pronto, com o aluno, depois que o aluno já resolveu todas as situações, problema, todas as tarefas no livrinho dele, no caderninho dele, eu então projetava novamente as tarefas e corrigia coletivamente isso. Anteriormente, na maioria das vezes, eu já fazia uma correção individual, porque eu queria saber o aluno que acertou, o aluno que não acertou, mas isso pode variar de webquest para webquest. Você pode determinar que um material desse tipo você vai trabalhar para o aluno socializar com os colegas, os conhecimentos, e para você realmente ensinar os conteúdos, ou retomar, ou sistematizar essas habilidades, né, que os alunos precisam saber. E em um outro momento, com uma outra webquest, você pode fazer uma avaliação individual, corrigindo essas tarefas individualmente, depois que o aluno termina de fazer todas as atividades, né? E depois, então, fazer uma correção coletiva. Assim você vai saber o aluno que está conseguindo superar a defasagem. Então, nós apresentamos as tarefas, né? São tarefas todas contextualizadas, aqui no caso todas com o tema Halloween, mas com o fato deles terem ido explorar a casa abandonada no bairro, né? São páginas bem ilustradas. E no final, então, os recursos utilizados, ou seja, as páginas de internet utilizadas para realizar a tarefa final, que nesse caso são contos de terror. Contos de terror voltados para o público infantil, tá, pessoal? As crianças adoram, né? Que são os chamados contos de mistério.
E como tarefa final, nesse caso, eu solicitei que cada aluno escrevesse uma história de terror, bem aterrorizante, juntamente com seus colegas. Aqui, no caso, eu pedi para que eles digitassem no Word e imprimissem uma cópia para cada pessoa do grupo. E nesse caso, o texto, então, é coletivo, em grupo ou em dupla. Às vezes, eu coloco aqui, em alguma determinada aula, que o aluno deve fazer certa parte da atividade em dupla, mas se o professor tem outro objetivo, que era uma avaliação individual, nada impede que ele peça a produção individual, ou então a produção em grupo, se ele não tem esse objetivo de avaliar individualmente, mas quer avaliar o grupo e o produto final, certo? E lá no final, depois de todas as tarefas resolvidas, né? Aqui eu deixei um espaço em um slide para imprimir também no livrinho do aluno e colar o texto dele aqui, o texto já impresso, digitado. E aqui nós temos a avaliação, que na WebQuest nada mais é que uma autoavaliação. Então, aqui nós temos o seguinte texto: você será avaliado pela professora, ela vai avaliar se você realizou as tarefas solicitadas, se você fez a correção das tarefas, no caso da correção coletiva, tá, pessoal? Se você realizou a tarefa final. Depois, nós temos as orientações ao professor, que nada mais é do que o que eu acabei de explicar aqui nesse vídeo, mas em forma de texto. Ao final desse trabalho com a WebQuest, que vai durar bastante tempo, porque em uma aula você apresenta o modelo do trabalho, na outra aula você introduz, né, no caso de quem nunca trabalhou com a WebQuest. Nas outras aulas, os alunos realizam as tarefas, que são as resoluções das situações problema. Qual a quantidade indicada? A quantidade que os seus alunos estão acostumados a realizar. Tem turmas que são mais rápidas, né? Realizam umas 4 ou 5 situações problema em uma aula de 50 minutos, no caso das aulas no laboratório de informática educacional. Se você vai fazer isso na sua sala de aula, você pode dispensar aí 1 hora, mas mais do que isso eu já acho cansativo para os alunos. Ou seja, determine para a resolução dessas tarefas o tempo que você está acostumado a determinar para os alunos realizarem uma atividade no caderno, na apostila, no livro didático, de acordo com o ritmo de cada turma, de acordo com a necessidade de reflexão de cada criança, porque se tem uma criança na turma que demora mais e não consegue realizar, nós temos que esperar, né? Porque o importante é ela entrar em contato com o material e refletir sobre ele, refletir sobre esses conteúdos que estão sendo trabalhados nessa WebQuest, certo? Então, ao final de 1 mês, essas WebQuests são previstas para serem trabalhadas em 1 mês, levando em consideração uma aula de 50 minutos a cada semana. Se for na sala de aula, você pode realizar, talvez em 1 semana, com seus alunos, na semana do Halloween, se você colocar somente essas aulas de matemática para serem realizadas, certo? Então, ao final desse mês, concluída a correção, concluída a socialização dos textos, nesse caso, né, o produto final é um texto para cada dupla, para cada grupo. Então, finalizado tudo isso, o que o aluno vai ter? O aluno terá um livrinho com todas as tarefas realizadas, com a capinha, com o nome dele. Se você imprimir só em preto, tem escolas que não têm acesso à impressora colorida. Então, se você imprimir só em preto, uma coisa que os meus alunos amavam fazer era eles pintarem essas ilustrações. Eles até desenhavam além do que estava ali, né? Eles gostam muito. Aí já entra também como conteúdo de arte.
Então, ao final disso tudo, ele tem um livrinho de resoluções de situações problema da WebQuest Matemática Halloween Matemático, que vai fazer parte do portfólio dos alunos. Certo? Esse livrinho não traz as questões, os probleminhas, isso é só apresentado aos alunos no data show ou no computador, mas eles terão todas as situações resolvidas, tá bom? Bom, a dica de hoje foi essa. Além dessa WebQuest Halloween Matemático, nós temos na loja Primavera Matemática, Festa Junina Matemática, agora também para o final do ano, além do Halloween Matemático, dá para trabalhar as WebQuests Matemáticas de Natal. Então, você pode procurar na loja que você vai encontrar de vários temas, e se não tem um tema que você está trabalhando, mas que você deseja trabalhar com seus alunos, é só enviar um e-mail para a gente fazendo um pedido. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, essa é mais uma dica. Aproveitem e escrevam abaixo do vídeo que outras dicas vocês gostariam de receber sobre aulas para ensino remoto ou aulas para o Google Classroom, até para ensino presencial na escola, para vocês usarem na volta às aulas, né? E também para ensino híbrido, tá bom? Um beijo e até a próxima dica.